Fala aí, tudo bem? Hoje eu tô a fim de dar dicas para você que é instrutor, professor, profissional de educação, palestrante e quer utilizar a educação com entretenimento nos seus eventos. Mas antes de mais nada, vamos ver se você está me ouvindo direito. Vou dar 5 segundos aí para ver se você está me ouvindo direito. Aqui embaixo você vai clicar em curtir, só para me dizer que está ouvindo direito, e depois você clica ali do ladinho em inscrever-se. Vamos lá. Beleza? Tá me ouvindo? Joia! Show de bola! Vamos nessa! Fala aí, Master Player! Tudo beleza? Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui hoje para falar com você sobre educação com entretenimento, mais dicas. 3 dicas fundamentais para você atuar como instrutor, professor, profissional de educação utilizando essa metodologia incrível, marcante e divertida. Vamos lá? A primeira dica, talvez uma das mais importantes, se você entender que quantidade de pessoas impacta no treinamento. Normalmente as pessoas me perguntam: Paulo, o que é o ideal? Quantas pessoas um instrutor deve administrar numa sala de aula, num treinamento utilizando técnicas de educação com entretenimento? Vamos lá, isso varia bastante. Normalmente, num workshop, numa sala de treinamento, se você quer utilizar jogos de estratégia, se você quer utilizar dinâmicas, grupos de 20 pessoas mais ou menos é o mundo ideal. Até 30 pessoas, a maior parte das atividades você consegue aplicar muito bem. Grupos abaixo disso, por exemplo, com 10 pessoas, você já tem necessidade de escolher melhor algumas atividades. E menos que 5 pessoas, você vai ter uma dificuldade grande de promover aquele entretenimento, aquele movimento de sala, justamente porque tem poucas pessoas em sala. E não é qualquer atividade que você consegue aplicar com tão pouca gente. Grupos muito grandes, de 40, 50, 60 pessoas numa sala, você provavelmente vai ter situações de perda de atenção, porque é muita gente, às vezes, para uma atividade só, principalmente se for um jogo. Se for uma atividade dinâmica, existem dinâmicas que você consegue implementar e envolver muita gente. Já se você vai para uma palestra, um evento maior com 100, 200, 300 pessoas, existem várias dinâmicas que são possíveis de serem aplicadas com grupos tão grandes. Portanto, a depender do tipo de evento, você vai ter variação sobre essa quantidade de pessoas necessárias ou indicadas para que você consiga um trabalho melhor. Na prática, o segredo está na escolha da atividade mais indicada para o tamanho de grupo que você vai ter. Mas fica a dica, tamanhos de grupo para o workshop, o ideal é entre 20 e 30 pessoas. Procure não ultrapassar muito esse número que você vai ser feliz. Bora para a próxima dica, que é o domínio da atividade. Não entre numa atividade de educação com entretenimento, num jogo, numa dinâmica, sem você dominar completamente a atividade. Olha só, eu já vi várias situações acontecer, inclusive quando eu era professor, que eu gerava uma demanda para os alunos na área de treinamento em dinâmicas, que eles tinham que apresentar uma dinâmica e tal, e muitas vezes o aluno chegava lá para apresentar uma dinâmica que ele já até tinha visto no YouTube, em algum outro local. Quando ele ia aplicar, demonstrava claramente que não dominava a dinâmica. E já vi também em treinamentos mesmo, instrutores que claramente não sabiam muito bem o que estava fazendo. Naturalmente, na hora de você aplicar uma dinâmica que você não domina, você vai ter problema. E o pior, você vai perder o controle do grupo. Imagina uma pessoa, um participante que chega para você e percebe que a dinâmica não está sendo bem administrada, ou que faz um comentário do tipo: pô, mas essa atividade não é feita desse jeito. E aí o instrutor: pô, como é que eu vou levar essa atividade, uma vez que eu estou tendo uma pessoa que aparentemente sabe mais do que eu sobre a atividade? Então, treine bastante toda atividade que você vai aplicar. Seja um jogo, seja uma dinâmica. Procure aplicar em momentos onde não é um treinamento, momentos de formação para você. Junte pessoas conhecidas dentro do seu trabalho, convide pessoas gratuitamente para fazer uma atividade de 1 hora, 2 horas, para você aplicar a atividade, já sinalizando para pessoas que ali você está treinando, você está exercitando, você está vendo o que dá certo ou o que dá errado naquelas atividades. Então procure se preparar, procure conhecer muito bem a sua atividade. Um ponto importante em relação ao domínio da atividade é que quanto mais você domina a atividade, mais criatividade você tem na hora de aplicar. Quando você aplica uma atividade que você domina, às vezes você faz variações de dinâmica durante a aplicação, pois percebe que aquela competência que você queria trabalhar, ela não está aparecendo. Quem domina a atividade consegue fazer mudanças na dinâmica ao longo do processo para atingir o objetivo, que é a competência a ser trabalhada. E normalmente, quando a pessoa não tem domínio sobre a atividade, ela fica completamente insegura e presa às regras e aos procedimentos da aplicação do jogo e da dinâmica.
Portanto, domínio é essencial para quem quer aplicar muito bem uma atividade de educação com entretenimento. E por fim, e não menos importante, eu diria que um ponto fundamental até é o domínio sobre o conteúdo. Por que conteúdo? Educação com entretenimento, como o próprio nome diz, não é só entretenimento. Você tem sempre uma mensagem de treinamento, de desenvolvimento, de formação pessoal ou profissional para entregar. Então tem uma competência a ser trabalhada. Essa competência normalmente tem uma base de conteúdo. Essa base de conteúdo precisa ser de seu domínio, através de leitura, através de formação, através de experiência pessoal, experiência prática. Esse conteúdo todo que você traz para dentro da sala é fundamental, pois só assim você vai conseguir fazer a conexão entre tudo que as pessoas estão vendo na atividade com o mundo real. Se você fizer uma atividade de entretenimento apenas pela atividade, contando com ela sem nenhuma reflexão, você não vai fazer a conexão ideal. Ou seja, as pessoas vão sair do seu treinamento com o sentimento de algo muito divertido, muito legal, mas e daí? Qual é a mensagem por trás dessa atividade legal e divertida? Portanto, o conteúdo é fundamental para que ocorra essa conexão. Então, fechando, as 3 dicas fundamentais: domínio do conteúdo, domínio da atividade e domínio da quantidade de pessoas em cada tipo de evento, seja workshop, seja palestra. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou, curte. Você já deve ter curtido no início, eu espero. Se inscreve no canal e lembre-se, a gente precisa levar a educação com entretenimento para esse mundozão afora. Um abraço, tchau, tchau!